E hoje eu vou derrubar mais um castelinho. Vocês estão preparados? Esse vai doer. Segura minha mão. O que eu vou falar aqui agora, antes da gente entrar nos temas principais, que é a atualização do palco mundial e os filmes preditivos que dizem exatamente o que nós estamos passando agora, os filmes revelam como é que nós vamos passar, tá? O que vai acontecer. Então, segura aí. Só que antes eu preciso de conversar com você, meu amigo, minha amiga. Preciso falar algo muito importante que muita gente tem ignorado. O simples e o básico. Tá? E eu vou te mostrar por que o simples e básico é tão importante. Então, esse é o conteúdo da primeira parte da live, tá? E isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje é conteúdo de curso fechado. Então, corre lá, pega papel e caneta, porque essa parte aqui do vídeo, eu não sei se eu vou fazer corte e subir depois para as plataformas. Dá um tempinho, vai lá. Enquanto isso, eu bebo uma água, o pessoal vai deixando o coraçãozinho. Eu vou explicar hoje por que tem que ser o simples e básico bem feito. Vou explicar. Dentro da psicologia, dentro da neurociência, vou explicar tudo certinho. Por isso que eu falo que tem que fazer o simples e básico bem feito. Bora? E sabe por que eu quis trazer esse conteúdo, esse assunto? Porque não existe espiritualidade real em um corpo negligenciado, em um sistema nervoso desregulado e uma mente fragmentada. Simples assim. Então eu peço licença para você, com todo carinho, todo respeito, que você que está aí do outro lado. Vamos ter uma conversa aqui hoje, olho no olho, tá? Como amigos. Então respira, sente, segura minha mão. Nós vamos conversar aqui hoje, tá? Eu quero estar com você, segurando a sua mão. Sente aí, tá? Sente aí, no coração. Sente eu pegando a sua mão aí, estando com você. Porque hoje eu vou desmontar o castelinho de muita gente que está aí do outro lado. Vou ter que fazer isso. E é um aprendizado, tudo é aprendizado, tá? Então, mesmo que você esteja aí do outro lado, que esteja tudo legal, beleza, é um aprendizado. Mas para algumas pessoas é necessário escutar isso. Essa parte eu não sei se eu vou subir, o corte dela, tá? Então, para muitas pessoas, esse assunto que eu vou tocar, e que já venho falando nas lives e nos vídeos, vai ser desconfortável. Porque quando a verdade toca a pessoa, ela desmonta. Não porque foi algo agressivo, não é agressivo. É porque aquilo não estava sustentando por dentro. E quando não tem sustentação, cai. Não porque é fraco. É porque não tem estrutura básica. E se você sentir desconfortável, que eu vou falar aqui hoje, repulsa, ou qualquer sistema de defesa que seja ativado em você, é para esse sentimento que você vai ter que olhar. Isso é o ego modo on, ativado. Viu? E se você sentir necessidade de conversar comigo depois da live, pode me chamar no privado. Se eu demorar a responder, aguarda que eu vou responder, tá? Não importa o tempo. Então, bora lá? Apertem os cintos. Porque o que eu vou falar aqui hoje é sobre o simples e básico bem feito e por quê. Vamos começar primeiro? O corpo é a base da consciência. A neurociência já explica que consciência não flutua no vazio. Ela é medida pelo sistema nervoso, cérebro, hormônios, respiração e metabolismo. Um corpo inflamado é igual a mente confusa. Um sistema nervoso em alerta é igual a espiritualidade distorcida. Não é obsessão espiritual. Muitas vezes é cortisol alto, glicose desregulada e falta de oxigenação cerebral. Dentro da psicanálise, o ego disfarçado de luz
A psicanálise mostra que o ego pode usar qualquer linguagem para se defender, inclusive a espiritualidade. Quando a pessoa não dá conta de organizar o mundo interno, ela cria uma narrativa espiritual para fugir dele. Espiritualidade sem trabalho interno vira fantasia sofisticada. Jesus dizia: vai, lava-te, levanta-te e anda. A tua fé te curou. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus nunca estimulou a fuga. Ele sempre chamou para presença, responsabilidade, ação, corpo e movimento. Jesus nunca prometeu escape da vida. Ele sempre nos ensinou a atravessá-la consciente. E eu já orientei fazer exercícios de respiração. E por quê? A respiração regula o sistema nervoso, tira o corpo do modo sobrevivência e permite presença. Presença, sentir o corpo, o coração, os órgãos. Quem não respira direito não sustenta consciência expandida. Atenção, não expande consciência. A hidratação também é fundamental. O cérebro é majoritariamente água. Desidratação gera confusão mental e fadiga. Adapte uma alimentação mais limpa. E eu vou falar lá no fim da live, lá no filme, vocês vão entender o que eu estou falando. Inflamação intestinal afeta emoção e pensamento. O eixo intestino-cérebro é real, não é espiritualizado. Pratique atividade física. E por que ela é importante? Tira a mente da ruminação, pensamentos. Devolve presença ao corpo. Ancora a pessoa na realidade. Espiritualidade começa quando o corpo deixa de ser negligenciado. Lembra do meu relato que eu falei que foram anos de negligência até eu falar chega? Isso é se escolher. Então, se alguém se incomoda quando eu falo do simples e básico, é porque o castelinho espiritual foi construído sem base. O castelo sem base cai. Não porque é por ataque externo, mas por falta de sustentação. Agora, a gente vai entrar em algo que eu vejo muito e que é um dos grandes problemas do mundo espiritual hoje. Muita gente fala que está despertando, que está em consciência, que está espiritualizado, mas, na prática, o que eu vejo é algo diferente. Muita gente começa a correr atrás de gurus, de cursos, de abrir um canal, de ensinar para os outros sem ter resolvido o próprio mundo interno. E olha, eu entendo, é tentador, porque despertar é bonito de falar, é bonito de mostrar, mas espiritualidade, de verdade, não é fuga, não é um escape da vida, nem desculpa para não encarar os próprios problemas. E eu vou te explicar o porquê disso. Quando a pessoa não quer olhar para si mesma, para suas sombras, para suas dores, para os erros, para as feridas, ela cria algo externo. Ela cria narrativa de, eu sou desperto, eu sinto energia, eu posso abrir um canal, eu sou sensitivo, eu sou médio. E aí, de repente, ela quer ensinar, orientar e até influenciar outras pessoas. Mas, no fundo, não está estruturada para lidar com isso. E sabe o que a psicanálise ensina sobre isso? Que o ego sempre quer se proteger, sempre. E às vezes ele veste de espiritualidade para fugir do que incomoda na própria mente. E a neurociência completa, quando a mente está em desequilíbrio ou o sistema nervoso está sobrecarregado, a pessoa procura estímulos externos para se sentir poderosa ou completa. Ou melhor, por validação. E no mundo espiritual, isso aparece como canais abertos, energias, mediunidade, poderes, mas sem base, sem autoconhecimento, sem disciplina no corpo e na mente, isso vira um caos. Cedo ou tarde, você vai quebrar ali na frente. E pior, você está influenciando e confundindo outras pessoas a fazerem
elas quebrarem ali também na frente. Não é um julgamento, é uma observação. E eu preciso alertar sobre isso. E quando a pessoa não consegue fazer essa integração, não encara a própria sombra, o que parece luz, muitas vezes, é só o ego vestido de espiritualidade. E eu já falei isso aqui antes. Lá nos evangelhos, Jesus nunca pediu para as pessoas correrem atrás de poderes, de sinais, milagres, para impressionar os outros. Ele dizia, conheça-te a ti mesmo. O reino está dentro de ti. Ele sempre direcionava para a autorresponsabilidade interna, para olhar para dentro, para resolver o próprio caos interno antes de qualquer coisa. E sabe essa angústia que você sente, esse vazio, essa vontade de ir embora daqui? Ou até para um lugar que você não sabe, mas até acha que sabe. Sabe isso? Esse vazio? Quando você resolve o que tem que resolver, você encontra uma paz imensa. Imensa. E o mundo pode estar um caos, desabando, mas não te afeta em nada. Nada. Mas você tem que resolver. Então, se você sente vontade de abrir um canal, ensinar, falar para os outros, pare e se pergunte, eu já resolvi meus medos? Eu já resolvi minhas feridas? Já limpei meu próprio castelo interno? Se a resposta for não, o caminho não é ensinar, não é aconselhar ninguém, é olhar para dentro. E é isso que eu quero que você entenda. Despertar não é competição, despertar não é exibir poderes, despertar não é fugir da própria vida, despertar é presença, é responsabilidade, é lidar com você antes de qualquer coisa. Porque só assim você terá base de verdade para qualquer coisa, para canal, para ensinar, para compartilhar para o mundo todo. Aí sim, tá? E agora, você deve estar me perguntando, beleza, mas como é que eu resolvo isso? Como começar? E eu vou entrar em algo mais profundo que muita gente quer fugir. A própria sombra. Sabe? A gente fala de despertar, de espiritualidade, mas tem uma parte que ninguém quer olhar. E é justamente essa parte que é essencial para crescer de verdade. Eu estou falando daquilo que incomoda, que dói, que dá medo, que a gente normalmente desvia. É a tal da sombra, ela mesma. A sombra não é algo mágico ou sobrenatural. É tudo aquilo que você reprimiu dentro de você, medo, culpas, frustrações, raivas, mágoas, inseguranças. É tudo aquilo que você não quer enxergar e muitas vezes projeta nos outros. E olha só, quem não encara a sombra tende a repetir padrões, se sabotar e até perder no despertar. Se perder no despertar. Muita gente tenta fugir da própria sombra de várias formas. Se ocupando demais, correndo atrás de guru, de curso, abrindo um canal, abrindo mediunidade como fuga, focando só em energia ou poderes espirituais, julgando os outros para se sentir melhor. Mas nada disso resolve. Porque o que você precisa ser resolvido está dentro de você. E agora? Por onde começar? Por onde começar? Então, se você quer atravessar a noite escura da alma, precisa começar devagar, com passos simples. Primeiro, silencie. Reserve momentos só seu no dia. Pode ser meditar, pode ser fazer respiração, ou até sentar em silêncio e ficar olhando para você no espelho. Ou para o nada, para a parede. Nem que seja 20 minutos todo dia. Todo dia, todo dia. O seu ego vai falar assim, ah não, que preguiça, vamos ali tomar um sorvete? Ou vamos esticar ali no sofá? Ou vamos comer alguma coisa? Ai que fome, ai tá doendo, ai minha cabeça, ai quero tomar banho. É o ego. Ele vai te puxar para trás.
Olhe para dentro, observe sem julgar, observe o que surge, que tipo de sentimento. Pode ser raiva, medo, tristeza, vergonha. Aceite, não tente esconder nem empurrar para fora. Reconheça que aquilo é parte de você. Anote, tem um caderninho de anotação. Escreva, organize os pensamentos, os sentimentos que você evita sentir. Registre um pouquinho do seu dia. Nomeie o sentimento que você está sentindo. É raiva? É medo? É culpa? É frustração? Bota para fora lá no caderninho. Se perdoe. E se precisar, perdoe os outros também. Libertação é fundamental para seguir em frente. A noite escura da alma não é castigo. É travessia, é preparação, é crescimento. Você não precisa se desesperar. Ela é intensa. Pode ser dolorosa. Mas cada sombra encarada, cada medo enfrentado é um passo maior para clareza, equilíbrio e liberdade interna. E olha, não tem atalho. Não dá para pular essa etapa. É processo, é respeito ao seu próprio tempo, ao seu próprio ritmo. E como já disseram muitos mestres, e até Jesus em essência, o caminho da transformação passa pelo autoconhecimento e pela aceitação de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Não é só uma frase bonita. É um convite para você olhar para a sombra, enfrentar o que incomoda, assim atravessar para uma consciência mais plena. Então, sombra não é inimiga, é guia. E se você conseguir encarar ela sem fugir, sem se distrair, sem se iludir com atalhos, porque não tem atalho, você atravessa a noite escura da alma. E do outro lado, encontra a maior liberdade que você poderia imaginar. Você nem imagina. É equilíbrio e consciência real. E esse trabalho, meus amigos, ninguém pode fazer por você. Nem curso, nem mestre, nem guru. É o único caminho. E só você pode resolver. Viu? Então receba como um conselho de amiga, tá? Que eu quero que você atravesse a noite escura da alma, porque é necessário. É para o nosso autoconhecimento. É importante. Viu? Não entenda isso como uma crítica. Boa noite, Terezinha. Gratidão, Terezinha. Legal, você faz sapometria, pometra. Josiane. Boa noite, minha querida. Gratidão. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho e compartilha essa live. Kitnetes. O que você não entendeu? Ah, tá, você está conversando. Tá conversando. Boa noite, Nai. Boa noite. Boa noite, Isadora, minha querida. Então, se você tá perdido, quiser ainda assim, não entendeu nada, quiser conversar comigo, pode me chamar no privado, tá? Se eu demorar a responder, espera que eu respondo. Boa noite, Lua. Bora! Eu tenho mais uma coisinha ainda para derrubar, mais um castelinho. Silvana. Boa noite. Tereza, tenha paciência que é assim mesmo. Nisso, olhar para sombras, medo, culpa, raiva, a gente não quer olhar para isso. E a gente faz o quê? Externaliza para o outro, para o curso, para o guru. Ou então a gente quer externalizar com poderes especiais, ou despertar, ou querer aconselhar pessoas. Tem que resolver tudo. Enquanto a pessoa sentir angústia no coração, no peito, sinto perdida, etc e tal, é porque falta coisa ainda. Falta coisa. Sandro, boa noite. Ah lá, Josiane, quero ir embora. Então, Josi, mas a saída daqui é para dentro. Porque se você sair por outros artifícios, você vai cair na roda de Sansara de novo, e é isso que a gente não quer. Não quer. Porque depois as pessoas falam assim, ah, meu Deus, os senhores do karma. Ah, eles só estão lá falando assim, vamos ver se você fez a tarefinha e tudo. Vem cá. Ah, você pulou uma etapa, vai ter que voltar. É isso que acontece. Senhores do karma não obriga ninguém, não. Ele só vai lá no check, ó.
Risca. Ai, ficou faltando isso, vai ter que voltar isso. Pois é, Gisele. Então vamos fazer o negócio bem feito agora pra gente não voltar. Não adianta rebelde. Porque você vai ficar voltando aqui, voltando e voltando e voltando, e a gente não quer. A gente quer ir para outro lugar. Então a gente tem que fazer o bem feito agora. Bora, vamos desmontar o outro castelinho de areia. Bora? Castelinho de areia hoje. Nai, Dedlu, pode botar ovo no lugar da carne? Pode. Pode. Eu sou pescetariana. Eu não como carne vermelha de nada. Só peixe e ovo. Boa noite, Jorge. Isso, Josiana. Então, vamos fazer a tarefinha de casa bem feita para a gente não voltar aqui mais. Não voltar aqui mais. Cláudia, boa noite. Bora. Vamos desmontar outro castelinho de areia? E aí, o pessoal vai chegando, acaba de lavar as partes, janta. Vamos falar agora de um outro padrão. Preste atenção nisso daqui agora, hein? Preste atenção nisso aqui agora. Você já viu falar esse termo brain rot? Ou cérebro podre? Bota aqui no chat para mim, deixa eu ver. Quero saber. Interage aqui comigo. Quem já ouviu falar esse termo? Brain rot ou cérebro podre? Bota aqui para mim. Quero saber quantas pessoas já ouviu esse termo. Bota aqui. Quem nunca ouviu, fala não, sim. Fernanda, para você não come carne vermelha? Não entendi, Fernanda. Eu não como carne vermelha de galinha, de porco, de vaca, nada disso. Só peixe branco. De vez em quando também, bem raro eu como peixe. E só ovo. Nem laticínio eu não como. Mas não é para ninguém sair parar de comer carne, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não é para seguir o que eu tô falando. Ninguém? Não. Nunca ouvi. Ninguém ouviu falar isso? Não é possível? Sério mesmo? Sério? Ah, meu Deus. Brain rot, isso aí. Meu Deus. Sério? Então tá. Te prepara, então. Presta atenção. Vamos lá. Já aconteceu de você ficar rolando aqui o feed do TikTok, aqui, por exemplo? Ou lá nos shorts do You, que termina com tube? E aí você ficou rolando tanto, vendo os vídeos e tal, rolando, que são, a maioria, vídeos curtos, né? Aqui na plataforma e lá nos shorts. E aí chegou um momento que você já nem sabia o que estava assistindo mais? Ou chegou um momento que você assistiu tanto vídeo naquele dia que você já estava cansado, exausto, confuso, nem sabe o que assistiu mais, não sabe que tipo de vídeo, quais vídeos. Já aconteceu isso? Já, né? Pois é. Agora vai vir a onda do mar varrendo o seu castelinho de areia de tudo agora. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. É isso que... E depois, lá no filme, eu vou falar mais coisa. É isso que acontece quando a pessoa fica viciada em consumir vídeo atrás de vídeo de espiritualidade sem parar, sem filtro, sem processar. Assistir muito conteúdo não é sinal de despertar, não. É sinal de que você está sendo treinada pelo algoritmo das plataformas, sem perceber. Sabia disso? E isso, esse nome bonitão que você está vendo aí, brain rot, é científico. Se você achou que era só uma inventação de moda, não. O que acontece com quem entra nesse consumo louco? Primeiro, o castelinho de areia espiritual fica mais frágil, porque não há tempo para absorver nada, para refletir, para internalizar. A pessoa começa a repetir informações, entra em parafuso, se sente confusa e ansiosa. A psicanálise explica quando a mente recebe estímulos demais e não processa, cria sobrecarga cognitiva e emocional.
A neurociência confirma: excesso de estímulos rápidos e constantes aumenta o estresse, ansiedade, dificuldade de discernimento. Estão entendendo? Hã? Aí, por isso que muita gente chega aqui e fala para mim: eu não sei mais em quem acreditar, qual informação faz sentido para mim. Exatamente. Olha a onda levando agora o resto do castelinho de areia. Preste atenção. E sabe o que é mais perigoso nisso tudo? Você não perceber que está viciado, porque a gente não percebe. O algoritmo faz isso mesmo. O cérebro começa a querer mais e mais e mais e mais vídeos, mais respostas externas, mais confirmação de ideias. A espiritualidade aqui vira fuga. A espiritualidade aqui vira fuga. A pessoa não se volta para dentro, não encara a sombra, não silencia, não conhece a si mesmo. Ela consome espiritualidade como consome fast food, rápido, compulsivo, sem nutrir de verdade. E aí o castelinho desmorona de vez. Desmorona de vez. Viu? Tá entendendo? E aí muita gente fala assim para mim: como sair da Matrix? Calma que eu vou chegar lá no filme, vou falar tudo para vocês. Calma. E como sair desse ciclo vicioso? A saída não é parar de assistir os vídeos. A saída é assistir menos, com consciência, presença, filtro, refletir sobre o vídeo e absorver aquilo. Faz sentido? Não faz? Beleza. É colocar em prática o que você aprendeu. Cuidar do corpo, da mente, da respiração, da alimentação, da atividade física, perdoar, silenciar, se voltar para dentro. Se você não fizer isso, o consumo externo vai dominar. Simples assim. Simples assim. Então, meu recado aqui é: desperte o discernimento, não apenas o consumo. Se você percebeu que está viciado em vídeo espiritual, vendo ali, ó, que seu castelinho caiu fácil, tudo bem, não tem problema. O importante é começar a reconstruir o castelinho com base sólida, com prática, reflexão, consumo consciente, porque o consumo sem consciência não é despertar, é fuga espiritual, não é escape, é travessia, é encontro consigo mesmo. E aqui é uma parte do que eu gostaria de trazer. É só uma fraçãozinha, viu? O conteúdo sobre tudo isso é extenso e profundo. E como eu já disse em outras lives, eu estou estruturando um espaço, uma sala, onde eu possa acolher, dar mais atenção para essas pessoas que estão atravessando esse momento do despertar. Tá bom, meus amores? Entendam isso como uma conversa carinhosa e não como um julgamento. Então, bora para o próximo bloco da live. Vou começar atualizando o tabuleiro, o palco mundial que anda acontecendo. Toma uma aguinha aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Você está falando tudo que eu hoje pensei, tipo, o que está precisando é de silêncio. Silêncio, silêncio, fica quietinho, lá no cantinho. É verdade, cria confusão. Mas sim, é verdade, vira um balaio de gato, isso. Isso, verdade. Realmente, por isso parei. Estava ficando cansada. Pois é, dores de cabeça. E a gente não percebe. Mas sim, é serotonina em ação, exatamente, dopamina. Tudo que eu queria ouvir. Aí, legal. Legal. O início que só falava no despertar, só aparecia vídeo. Fica aparecendo para você consumir. Selecionar o que é verdadeiro, o que convém. Isso. Isso aí. Boa noite, Mônica. E quem tem problema de esquecimento faz o quê? Você tem que ver o que é esse esquecimento. Será que não é o seu cérebro já treinado demais? Cat Edition. Você sempre teve esse esquecimento a vida toda ou foi de uns tempos para cá? Porque isso que acontece do algoritmo fazer na mente da gente é isso mesmo. A mente fica dormente. Aí você acha que esquece das coisas, mas não. Viu? Tem que ver o que é esse esquecimento seu.
Procópio, o seu trabalho vem para confirmar muita coisa na minha vida, no meu despertar. Gratidão, Procoro. Por isso gosto do seu conteúdo. Gratidão, kitnets. Gratidão, minha amiga. Aqui, internet selecionando. Sim, mas sim, fica selecionando pra gente, para empurrar pra gente, né? Dédalo, hoje tá vendo que o cabelo grande, nossa, o que é? Hoje tá vendo o cabelo grande, nós conectar mais com a espiritualidade. Não entendi isso aqui não, cabelo grande. Até agora eu achava que eram os remédios. É, mas às vezes não, viu? Tem que ver se não é o algoritmo que viciou já seu cérebro. Viu? De quanto tempo tá isso daí? Você tem que ver isso. Beleza? Toma uma aguinha aí que eu vou entrar já no palco mundial. E se você ficou chocado com Brain Hot, você vai ficar chocado com o que eu vou falar nos filmes. Viu? Então vamos baixar agora pro chão da realidade, porque agora o palco mundial tá pegando fogo. E você precisa entender os fios que estão sendo puxados, as cordinhas da sua vida hoje. Então vamos para a atualização das últimas 72 horas. O que a gente viu foi um movimento coordenado. De um lado temos o beicinho nervoso Trump e do outro lado Elonzinho consolidando uma espécie de gerência 2.0. Isso mesmo, da Matrix. Não se engane que o Elonzinho ele não é apenas um dono de uma rede social. Ele se tornou, na prática, o braço do GO para a eficiência tecnológica. Isso aí. O que está em jogo aqui é a transição para um governo gerido por algoritmos. De acordo com analistas da Forbes e da Financial Times, essa aliança visa preparar o terreno para uma economia totalmente digitalizada. Isso mesmo. Onde a sua identidade e o seu dinheiro são uma coisa só. Já viram falar do CPF, né? Vai ser digital, né? Tudo digital, tudo. Enquanto isso, o clima no hemisfério norte deu um nó. E nós estamos vendo a temperatura despencarem. Vocês viram a temperatura nos Estados Unidos, em algumas partes? A temperatura despencou de forma recorde nos Estados Unidos. E em parte da Europa também. Porque estão falando dos Estados Unidos, mas em parte da Europa também. Mas olha só, a constipação da mídia, enquanto eles falam de aquecimento, o gelo está ficando, o fechamento lá no gelo está ficando complicado. Segundo dados do site Severity, essas anomalias térmicas estão ligadas a mudanças drásticas na corrente de jato. Mas, nas entrelinhas, a gente sabe, deixa eu parar esse chat aqui, a gente sabe que quem controla o tempo, controla o preço da energia da alimentação. Pois é. E por falar em controle, a bomba da semana veio direto da Torre do Rei. Helena McCall, que foi uma analista sênior do Banco da Inglaterra, soltou um alerta que arrepiou o mercado financeiro. Preste atenção. Ela soltou em rede nacional, todas as mídias. Então, quer dizer, não é constipação aqui não, tá? Igual muita gente fala. Ela foi a público falar isso. Ela sugeriu abertamente que as instituições bancárias precisam de protocolos para um choque de realidade extraterrestre. É isso mesmo, meus amigos. Eu tenho, inclusive, documentos oficiais dessa estratégia que eles estão querendo armar. Inclusive, na capa da The Economist, tem um barquinho lá, que nesse documento tem o mesmo barquinho. Viu? Ou seja, parte daquela capa lá já está em andamento desde o final do ano de 2005. E ela não está falando, está preocupada com nave bonitinha não, nem com ET. Ela está falando da estabilidade sistêmica. De acordo com o depoimento dela, se o público descobrir que existem tecnologias que tornam o petróleo do dólar obsoleto, o sistema bancário derrete em minutos. Eles estão com medo da quebra da crença, porque o sistema financeiro é igual religião.
Eles sabem que se os deuses deles, o dólar e o ouro, podem perder o valor e a verdade sobre a origem e a tecnologia que já existe nos bastidores se ver à tona para o público. Agora vamos fazer um parênteses? Parênteses. Algumas pessoas me chamaram no privado perguntando, tá bom, e as naves que a gente vê, todo mundo relata, e os ETs? E os ETs? Então, isso não vem de fora do planeta. Ah, mas e por que eles usam isso então? Tem que usar uma narrativa para causar pânico, domínio, falar que veio alguma coisa de fora, meu Deus do céu, socorro. Mas aí vem o super beicinho nervoso e o Elozinho, Batman e Robin defender o planeta da humanidade, dos ETs. É isso. Tem que ter uma historinha, uma narrativa. Tá entendendo? É assim que funciona. Tem que ter uma historinha. E no meio disso tudo, o Brasil volta ao mapa com o ET de Varginha. E não é coincidência. Esse assunto está sendo agora requentado por grandes portais e documentários internacionais. Eles estão preparando o psicológico da massa para que o que chamam de disclosure ou revelação, mas que na verdade é apenas uma forma de gerir o susto para que você continue dependendo do sistema, mesmo num mundo com naves no céu. O que é físico, que você vê, nave, ET, físico, não é fora da Terra, é dentro, dentro. Aonde está isso? Tem uma historinha por aí, dizem por aí, que tem as terras além. O que seria terras além? O nosso mapa mundi foi modificado ao decorrer dos séculos, dos anos. E dizem por aí que essas terras além está na Antártida e parte do globo que está escondido, que a gente não tem ideia. E por que esse povo fica escondido? Acordo, porque esse povo tem parte da tecnologia. É deles. Viu? É isso que acontece. Diz a ciência que nós não exploramos nem 10% do oceano. Olha quanta coisa legal dá para esconder no oceano. Não explorou nem 10%. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, né? Então, entendeu? Vocês entenderam o que está acontecendo? No mar dá para esconder muita coisa. Deixa seu coraçãozinho aí. Compartilha essa live. Dá para esconder muita coisa no mar. Eu já fiz vídeo há um tempo atrás. Coloquei aqui na plataforma. Era a época que eu estava sendo treinada ainda, que eu estava achando a maior diversão fazer os vídeos. Sobre terras além. E é super divertido você imaginar que tem uma civilização do outro lado. Por que não pode ninguém lá explorar a Antártida? Certas partes tem, não pode, ninguém pode. Por quê? O que está escondido lá? Já tentaram ir lá, a expedição, e não pode, é barrado, é mandado de volta. Viu? Eles falam assim, não pode, é perigoso, é do governo, é sei lá o quê. Sim, tem muito segredo lá nas pirâmides. Viu? Então tem muita coisa. Só que para a grande massa da população tem que tacar terror. E tem que ter uma narrativa, uma historinha. E nós estamos nesse ponto da historinha. Batman e Robin. Entenderam? Agora, vamos falar sobre o eixo do dragão. Eu gosto de nomear os bloquinhos que eu vou escrevendo. Peraí, deixa eu parar aqui, senão não tem jeito. Eu gosto de nomear os bloquinhos, então eu coloquei o eixo do dragão e o segredo dos polos. Porque sim, os polos têm segredo escondido. Certo? Então agora, se você acha que a briga entre direita e esquerda no Brasil define o seu futuro, acorda. O jogo real está sendo jogado no eixo leste. O país do urso e o Xing Ling estão liderando a maior debandada do dólar da história da humanidade, segundo relatórios recentes do Schiller, Instituto Schiller. O Xing Ling
está acelerando a implementação de uma infraestrutura digital que vai muito além de vender produtos baratinhos. Isso mesmo. Eles estão criando a espinha dorsal do que será uma governança global via crédito social. E olha a conexão. Enquanto o Ocidente foca em ideologia, o Oriente foca em recursos reais. Eles estão acelerando lá do outro lado. E onde estão esses recursos? É aqui que a coisa fica estranha. Nas últimas semanas, a movimentação na Antártida e na Groenlândia atingiu um nível que a gente não via desde a Guerra Fria. E de acordo com rastreadores de voos civis e militares, houve um aumento atípico de aeronaves de carga pesada, preste atenção, indo em direção ao Polo Sul. O que eles estão buscando lá? Estão falando de minerais críticos para bateria. Presta atenção. Eu vou falar isso lá no filme, lá na frente. Presta atenção. Estão falando de minerais críticos para as baterias de grafeno. Mas, nas entrelinhas, sugerem algo muito mais profundo. Há relatos de anomalias térmicas sob o gelo da Antártica que desafiam a ciência oficial. Segundo o pesquisador oficial de inteligência David Grush, em seu depoimento sobre esses fenômenos identificados, sobre que existem locais aqui na Terra que servem como hubs de tecnologia, que não pertencem a este tempo, Será que a corrida para a Groenlândia e para os polos é sobre salvar o planeta ou é sobre quem chega primeiro nessa tecnologia? Enquanto isso, o Canadá e os Estados Unidos enfrentam um inverno que parece um filme científico. O frio extremo que eles estão vendo lá, estão enfrentando, é uma mudança climática de apostila escolar. De acordo com o site meteorológico Electroverse, o vórtice polar está agindo de forma errática, empurrando a massa de ar que congelam as cidades em horas. Pensa comigo. O que os poderosos dos bastidores sabem sobre o ciclo polar e sobre o que está escondido sobre o gelo que eles escondem da gente? O que será que eles sabem? Sabem muita coisa. O que será que tem lá? Enquanto eles movem máquinas pesadas para os polos e constroem bunkers de luxo, eles mandam você reciclar lixo. Isso mesmo. E manda você se preocupar com a pegada de carbono. Eles estão se preparando para um reset físico que a gente não sabe se vai ter, mas estão se preparando. Enquanto tentam manter a gente ocupado com o reset digital. É o controle total da biologia através do medo do clima. Enquanto eles garantem o camarote deles nas áreas seguras, bem longe do caos. Agora, segura o que eu vou trazer. Vamos tomar uma aguinha. Se você achou que era só isso, claro que não. Toda live eu tenho que trazer uma bomba diferente. E tudo o que eu trago aqui na live não é constipação, tem documentos oficiais. Eu tenho referências, ok? Antes de tudo, eu sou uma pesquisadora, eu sou pautada em referências. Beleza? Agora, preste atenção nisso daqui. Porque a gente fecha o circo. Tudo isso que eu te contei, o frio extremo, as naves, os bancos, os polos, desaguam em um único lugar. Você. Exatamente. O objetivo final da cadernetinha de anotação 2030 não é salvar o planeta. O objetivo é rastreamento total. E para eles rastrearem tudo, eles precisam que você seja um nó da rede.
É o que presta atenção, presta atenção. É que o Fórum Econômico Mundial chama abertamente de internet dos corpos. De acordo com documentos oficiais, isso é oficial, da Rand Corporation, essa tecnologia permite que o corpo humano seja conectado a uma rede digital através de dispositivos ingeridos. Como? Como que vai chegar na gente? Ingeridos ou, sabe, a abelha? Então, a abelha e o grafeno estão ali, ó. Pois é. O sistema quer que a sua biologia seja legível por máquinas. Segundo o Dr. Yuval Noah Harari, que é um dos principais conselheiros da elite, nós estamos deixando de ser almas para nos tornarmos animais hackeáveis. Isso é palavra dele. Abre aspas, animais hackeáveis. Fecha aspas. Eles querem saber o que você sente, o que você pensa, como você reage antes mesmo de você ter consciência disso. E deixa eu explicar uma coisinha melhor para você. O termo internet dos corpos, IOB, começou a ganhar força nos círculos de tecnologia e defesa por volta de 2016. Mas foi em 2020 que ele se tornou público e oficial. Lá no Fórum Econômico Mundial, em junho de 2020, em plena crise global, naquele caos, naquele momento que a gente estava passando, eles publicaram artigos e vídeos discutindo a internet dos corpos, poderiam ajudar a monitorar a saúde das pessoas em tempo real. Eles apresentam isso como uma solução para a crise sanitárias. Entenderam, né? Entenderam, né? Então, a Rand Corporation, em documento oficial intitulado de The Internet of Bodies, que aí tem um punhado de nome ali, também foi publicado em 2020. É um relatório técnico que explica exatamente como sensores foram colocados dentro do corpo, ingeridos ou abelhinha. E como esses dados podem ser enviados para a nuvem. Aí, a cadernetinha de anotação 2030 começa o seu marco inicial. Foi adotado oficialmente pela ON de navio U. Olha, agendinha 2030 foi adotada em 2015, numa cúpula histórica em Nova York. São os famosos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. No papel parece lindo, acabar com a fonte, cuidar da água, mas nas entrelinhas, para que esses objetivos sejam cumpridos, o sistema exige que cada recurso, inclusive recurso humano, seja metrificado e monitorado. Não existe controle de metas sem monitoramento total. E aí começa a aceleração em 2021. Ou seja, com o avanço tecnológico de mRNA. E a discussão sobre passaportes sanitários digitais, a internet dos corpos, deixou de ser projeto de laboratório para se tornar uma infraestrutura sendo instalada na prática. Isso não é achismo, nem profecia, é um cronograma. Vamos lá? 2015, eles criam a meta cadernetinha de anotação 2030. Em 2020, eles apresentam a ferramenta de controle, internet dos corpos. 2024, 2025, eles implementam
o nó financeiro. Drex, moedas digitais, para fechar o cerco. Ou seja, o que a gente está vivendo agora é o final do segundo tempo desse plano. Eles estão correndo contra o tempo porque o prazo é 2030. E nós estamos em 2026. E aonde o Drex entra tudo nisso? O Drex é a coleira digital financeira da internet dos corpos. Com o dinheiro programado, o sistema pode decidir que, se a sua frequência biológica, ou seu comportamento não estiverem alinhados com as metas da cadernetinha de anotação, o seu dinheiro simplesmente não funciona. É a liberdade condicionada digital, mas é para o seu bem. Exatamente. Mas sabe por que eles estão com tanta pressa? Porque o Canadá está endurecendo as leis e a Venezuela virou laboratório de instabilidade. Porque eles sabem, preste atenção nisso daqui, que a centelha humana está acordando. Eles precisam acelerar o controle biológico, porque o controle mental já não está funcionando como antes. As pessoas estão parando de acreditar no teatro. A sua liberdade hoje não depende de quem ganha a eleição. Depende de quanto você permite que o sistema entre na sua casa, no seu corpo. O novo humano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, calma que tem mais coisa. Tem que entender a soberania, a verdadeira soberania. E não é só um nó na rede. É manter o seu rádio sintonizado na fonte e não na frequência do medo que eles emitem 24 horas por dia. Eles querem corpos conectados. E uma alma desperta é a única coisa que um algoritmo não vai conseguir prever. Entenderam? Tudo bem? Tem mais bomba. Vou entrar nos filmes. Achou que era só isso? Tem mais bomba. Já entendi, Vilma, já entendi. Vilma. Aqui em Portugal também estamos vivendo a guerra. Esquece esse negócio de direita e esquerda, que todo mundo joga dentro do mesmo time. Oi, Fabiana, minha querida, boa noite. É tudo teatrinho, dividir para conquistar. Esse é lá de Júlio César, Roma. Viu? Boa noite, Marcinha, gratidão. Boa, beleza, beleza. Uhum. Lulu, e os nossos políticos do sistema, sabe? Vou falar de novo aqui. Cada pecinha importante de cada país são cachorrinhos na coleira. Eles obedecem à grande elite global, que fica atrás das cortinas. Viu? Não tem dessa de direita e esquerda, não. Isso aí é só para confundir os bestas que nós está aqui, entendeu? É só para fazer a gente brigar com o coleguinha. Eles jogam no mesmo time. Tudo parte do plano. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, minha mãe me alertou disso quando eu era criança. Como isso é possível? Pois é. Pois é. Controle da população. Gente do céu, é isso mesmo. Tiro, porrada e bomba. Lulu. Não tem nada de conspiração, não. Isso tá bem confuso para mim, Josiane. Calma, Josiane, vai devagar. É porque, Josiane, o que eles falavam não tem importância, vamos devagarzinho. É assim mesmo, Josiane. O que eles falavam antes que era constipação, entendeu, né? Eu tenho que falar assim, constipação para o nariz de todos. É tudo verdade.
Eles não estão conseguindo segurar agora. Não está conseguindo segurar. Viu? Ah, então, pois é. Algumas coisas a gente tem como escapar, outras não. Quem é da elite global? Eles não se revelaram, não, mas aqui, que a gente tem conhecimento documentado, tem as 3 famílias poderosas do planeta. Mas a gente não sabe se é eles que mandam de verdade ou se tem mais gente. Eu acho que tem mais gente atrás das cortinas. Viu? Vai devagar, Josiane, absorvendo devagarzinho. Não tem que absorver tudo de uma vez. É muito conhecimento, muita coisa. Beleza? Vamos entrar nos filmes? Vamos entrar nos filmes? Presta atenção. Vocês já assistiram um filme que chama Idiocracia? Já assistiram um filme que chama Idiocracia? Hoje eu vou trazer Idiocracia e Elysium. São 2 filmes. Idiocracia é um tipo comédia. E o Elysium é tipo uma ficção científica. Eu sempre trago um tema e um filme que é relacionado para a gente poder fazer uma análise e entender se é o que a gente está passando agora. Então nós vamos mergulhar nesse filme, tá? Que é Idiocracia. Esse filme saiu em 2006 como uma comédia pastelão. Mas se você assistir hoje, você vai sentir um calafrio o que eu vou te falar hoje. Porque ele virou um documentário, presta atenção, ele virou um documentário em tempo real. A premissa é simples, um cara comum é congelado e acorda 500 anos no futuro. Só que em vez de encontrar carros voadores e evolução, ele encontra uma humanidade que regrediu ao nível de inteligência de uma criança de 5 anos. Mas olha como a Matrix desenha isso. Porque o povo ficou burro, certo? No filme. Mas não foi por acaso, foi por conveniência. No filme, as pessoas não conseguem mais formar uma frase completa. Presta atenção, vai prestando atenção. Elas se comunicam por grunhidos e emojis. Isso te lembra alguma coisa hoje, na nossa atualidade? Hã? Vamos começar a soltar as bombinhas agora? Olha o que o algoritmo da pista de dança que faz. E das outras redes sociais? Faz o que com você? Vídeos de 15 segundos que destrói a sua dopamina e a sua capacidade de foco. A idiocracia começa quando você não consegue mais ler um parágrafo de um livro sem sentir um tédio. Ah, eu não consigo ler livro mais não. Ah, é tão chato. O vídeo é mais interessante. Tem uma cena absurda onde as plantas estão morrendo porque elas pararam de usar água para ser regadas. Eles usam energético chamado Brandô, porque o marketing diz que ele tem eletrólitos. Quando o protagonista diz que plantas precisam de água, as pessoas riem dele e dizem o seguinte para ele, ó, água? Aquela coisa que tem no vaso sanitário? Isso é a cara do nosso dia a dia. É a cara. Presta atenção. Porque a Matrix substitui o natural pelo sintético e convence você, a massa, de que o sintético é melhor. O suco de caixinha, o alimento processado, que inflama o seu cérebro, o seu corpo, e que causa névoa mental, e que a gente sente, sim. Um cérebro inflamado não questiona, ele só consome. Em Idiocracia, o presidente é um ex-lutador telequete. Aquelas lutas besta. Que resolve tudo no grito, no entretenimento. É a política virando espetáculo, enquanto o sistema, de fato, as corporações, governa tudo por trás. Quem governa mesmo está atrás das cortinas. Não são as pecinhas principais
de cada país. Isso é documentado e chama-se Deep State. A gente ri de cenas absurdas do filme, mas quando a gente olha para o nosso lado, por exemplo, na fila do mercado, no pessoal do sinal colado na tela, ou na prateleira de alimento, que na verdade é puro plástico químico, a ficha cai. Nós já estamos vivendo isso no roteiro. O que choca nesse filme é perceber que a Matrix não precisa de armas. Não. Entendeu? Nem precisa de cerca para prender ninguém, não. Ela só precisa de abaixar a nossa frequência e o nosso QI. Só isso. O humano que não consegue focar por 30 segundos não consegue se revoltar. Não consegue. Entendeu? Se ele não consegue focar por mais de 30 segundos, não tem como revoltar, não revolta. O humano que troca água por energético, ou verdade por dopamina de rede social, é um humano que se auto-escraviza. E é por isso que eu trago essas análises para você, que está aí do outro lado. Porque ele tira você do lugar de vítima do sistema e te coloca no lugar de responsável pela própria mente. Ou você acorda e limpa essa constipação mental, ou você vira figurante do idiocracia, que aplaude o próprio fim, enquanto o próximo energético surge na sua frente. Certo? E se você acha que o mundo está ficando mais raso, mais barulhento, menos inteligente, você não está louco, não. Você está vendo a programação preditiva da idiocracia se tornando sua realidade. Eles querem que você seja o Joey, o cara que aceita regar a vida com energético, enquanto a sua centelha divina morre de sede de verdade. Tá vendo que tudo que eu trago aqui, desde o comecinho da conversinha de amiga, que eu segurei na sua mão, é isso aí. Tá tudo documentado, essas coisas que eles fazem. E aí, vamos partir para Elysium, a ilha dos deuses e o descarte dos maninhos. Agora respira. Porque se você achou que o emborrecimento da idiocracia era ruim, o filme Elysium mostra o destino final desse projeto. O filme se passa em 2154 anos. A Terra virou um imenso lixão. Uma favela global superpovoada, suja e sem recursos. Mas enquanto a massa se amontoa aqui embaixo, os 1% mais ricos, a elite global, vivem em uma estação espacial paradisíaca chamada Elysium, que orbita a Terra. Lá não existe doença, não existe crime, ninguém envelhece. Preste atenção. A tecnologia central desse filme são as medbeds, que já falaram muito sobre essas medbeds. São camas de regeneração que curam qualquer doença, até câncer terminal, em segundos, assim, ó. Pum. Mas sabe qual que é o detalhe macabro? Essa tecnologia só funciona para quem é cidadão de Elysium. O filme mostra uma mãe desesperada tentando contrabandear o filho doente para a estação apenas para colocá-lo nessas medbeds por 10 segundos, que é o suficiente para curar. Isso é a representação perfeita do que está acontecendo hoje na cadernetinha de anotação 2030 e o transhumanismo. Enquanto eles dizem que não teremos nada e seremos felizes, bilionários como o Mark Zuck e o Jeff Bezos estão comprando terras imensas no Havaí, na Groenlândia, para construir bunkers autossustentáveis. Eles estão criando Elysium aqui na Terra, enquanto empurram para nós comida sintética e saúde precária. Tem uma cena que me corta o coração, porque a realidade da Matrix, o protagonista Max, que é um dos personagens, ele é exposto a uma carga letal de radiação.
numa fábrica onde ele trabalha. E o robô da gerência dá a ele alguns comprimidos para ele não sentir dor e diz para ele: obrigado pela contribuição, você tem 5 dias. Só 5 dias ele tem. O sistema não te vê como alma, ele te vê como peça descartável. E eu falei aqui várias vezes nas lives. Vão passar igual um rolo compressor em cima de quantos forem. Quando a peça estraga, eles descartam. E Elysium nos mostra o apartheid tecnológico. Eles querem que a alta tecnologia, a cura real e a longevidade fiquem trancadas em um cofre apenas para os eleitos. Para nós, fica o controle digital, as promessas de um mundo sustentável, aonde a gente só sobrevive. O filme é um alerta. Se a gente não for dono da nossa própria biologia, da nossa própria soberania, agora o futuro que eles querem desenhar é um muro invisível, onde só eles têm o céu e nós ficamos com a lama. Toma uma aguinha aí. Vou fazer um fechamento aqui. Calma. Então, e a Matrix funciona através de leis universais. E uma delas é o livre-arbítrio. Preste atenção aqui como que funciona a engrenagem. A Matrix funciona através de leis universais. E uma delas é o livre-arbítrio. Eles não podem simplesmente escravizar a humanidade sem aviso prévio. Então, eles colocam de forma que seja ficção. Quando você assiste um filme como Elysium e Idiocracia, o seu subconsciente aceita aquilo como uma possibilidade. Se você aceita, você não luta contra quando acontece na vida. É como se eles dissessem: nós avisamos e você pagou o ingresso para ver. Entende? Mas sabe qual que é a falha no código deles? A consciência. Eles esperam que você assista esse filme e se sinta impotente, pequeno, como se o futuro fosse um trilho de trem que você não pode mudar. Mas quando você analisa o filme, aqui comigo no domingo, o feitiço vira contra o feiticeiro. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E eu já trouxe aqui diversas ferramentas, o simples e básico. Assista os vídeos com consciência, com presença. Não fica consumindo que nem louco os vídeos. Certo? Nós vamos escapar de tudo? Não. Mas de algumas coisas, sim. Certo? Nós deixamos de ser excluídos de Elysium porque entendemos que a nossa cura, a nossa conexão não depende de uma máquina deles, mas da nossa própria biologia soberana. A lição desses 2 filmes é uma só. O sistema só tem poder sobre quem está dormindo. O Joey de Idiocracia era um cara comum que virou um gênio porque o resto do mundo emburreceu. Max de Elysium teve que hackear o próprio corpo para conseguir justiça. E o que isso diz? Que a saída não é fugir para Marte, para ir para um bunker. A saída é despertar a consciência aqui e agora. Eles querem corpos conectados na internet, ou seja, a internet dos corpos. Mas o que eles não conseguem controlar é uma alma que se reconhece como parte da fonte. Não aceite a burrice programada. Não aceite a saúde de migalhas. Use esses filmes como mapa do que não permitir. Eles jogam o roteiro na nossa cara. E a nossa resposta é: eu vi o que vocês fizeram e eu não aceito isso como destino. A Matrix é um jogo, sim, de ilusão. E o jogo acaba no momento em que você para de acreditar nas regras deles. E só mais uma coisa para fechar. Eles querem que você more em apartamentos minúsculos, faz parte do plano da cadernetinha de anotação 2030. Em apartamentos minúsculos de 20 metros quadrados. As Smart Cities. Comendo comida de laboratório para salvar o planeta. Eles vão falar em certo momento: vão parar de comer, vão te dar ração humana. Enquanto eles constroem mansões subterrâneas, com estoque de comida real, filtro de ar. O bunker deles
É a prova de que a crise que eles vendem para você é apenas ferramenta de controle que eles usam para se isolarem lá em cima ou lá embaixo. Entenderam? E assim eu fecho o filme. Certo? Chega chegando, deixa o seu coraçãozinho. Compartilha esta live maravilhosa. Bora! Isso. Tá ficando burro? Pois é, ninguém consegue ler um livro mais. Isso é um problema. E aí, se você não consegue ler um livro mais, você não sabe questionar, entendeu? A gente fica infantil, não sabe nem fazer pergunta direito, faz umas perguntas besta, entendeu? Gratidão, o miojo, isso, esse negocinho preto aí, energético. Não tem problema, o problema é que consome demais, entendeu? Aí inflama o corpo, inflama o cérebro, e aí vai dando um punhado de problema. Isso tudo é documentado, é artigo científico. Causa névoa no cérebro, entendeu? Você fica meio perturbado, não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu falo, simples e básico, bem feito. Uma alimentação mais limpa, não coma multiprocessado, suco de caixinha. Não é, Lu, Leão? É bomba atrás de bomba. E o que antes era constipação do grafeno, caiu por terra. É tudo documentado, eles estão tentando fazer. Tentando não, né? Eu tô achando que nós já tá tudo de grafeno. Não tem mais. E outra coisa, vamos conversar outra coisa aqui? Vamos falar dos estrelosos? Vamos falar dos estrelosos? Os estrelosos ficam prometendo que o véu vai cair. Não vai cair, por favor. Você que está do outro lado, falando dos 3 dias de escuridão. Pode até ter um blackout tecnológico, beleza, banco, caos, tudo isso. Mas o véu não vai cair. O que é o véu? Tirar a venda de todo mundo, mostrar a realidade às claras, que o governo é aquilo, aquilo outro, não tem ET de fora, é tudo dentro. Não vai cair, isso faz parte do jogo aqui, do domínio. E a maioria, vamos pôr, 98% da população da Terra está dormindo, não está desperto. Vanessa, o nome do filme é Elysium e Idiocracia. E outra coisa, estrelosos ficam prometendo, a nave vai vir buscar a gente. Não vai, não tem nave nenhuma. Não vai vir nave nenhuma. Eu já tive várias projeções astrais, me mostraram. Se você vê uma nave física e um ser, é humano. É humano. Aqui na Terra, não tem nada fora. Aí me perguntaram, e aqueles de Varginha? É daqui da Terra. Não tem nada fora. E da área 51? É daqui da Terra. Não tem nada fora. Alguém escreve para Vanessa o nome dos filmes? Idiocracia e Elysium. Fabiana, 95%. Elysium é E-L-Y com Y, Fabiana. Elysium com Y. Li. No Li. Tem Y. Lulu, o ser humano está se tornando um robô. Mais ou menos isso daí. Eles querem rastrear tudo. Filme contra Tom Cruise. Lulu, concordo. Deixe seu coraçãozinho. Mas por que tudo isso? Ai, Mara, artesanato. Querem as maquininhas, nós, ratinhos,
na roda trabalhando para eles. Só que a hora que eles estão cansados, porque assim, ó, não está colando mais a narrativa, muita gente já está descobrindo o que está acontecendo, muita gente os desperta, né? Isso daí causa incômodo. E aí que eles falam de encerramento de ciclo, precisa ter um reset, porque se mais pessoas começam, é isso aí, Fabiana, começa a despertar, começa a questionar, começa a ver que o negócio não está funcionando, tá errado. Imagina essa onda cresce, vai igual o dominó. Não pode. Por isso que eles fazem esse tipo de coisa. Domínio. Entendeu? Chega chegando, deixa seu coraçãozinho. Sim. Não, Vanderlei. Vou tomar um ri? Pra quê? Conversa aqui com a gente, vamos rir. Somos ratinhos. Então, por isso que eu falo, faça o simples e básico bem feito. Para não cair no sistema da saúde, para não ter que tomar remédio. Entendeu? Patrícia, como meros sujeitos, como sobreviver? Pois é, mas começa pela alimentação. A nossa alimentação é uma porcaria. A alimentação mais pura possível. Mais puro possível. Mas se despertamos, o que faremos? O simples e básico, sem sombra de dúvida, Josiane. O simples e básico. Eu já trouxe a receita aqui. Muita gente fica me perguntando, o que eu faço? Qual o curso? Quem eu sigo? Não tem. É a gente se olhar. Eu tenho medo? Então vamos lá. Eu tenho medo de quê? Relaciona, põe lá no seu caderninho. Eu tenho medo disso, daquilo outro. Ah, eu tenho raiva, mágoa de não sei quem. Nomeia. Tenho mágoa de fulano. E é um processo, é devagar. Entendeu? Ficar um tempo, todo santo dia, sozinho, olhando, nem que for para a parede. Não consigo meditar, não tem importância. Sem celular, sem nada. Fica lá olhando a parede. Também, Leão. Se eles têm tanta pressa, é porque há a possibilidade de não acontecer. Sim, nós temos várias linhas do tempo. Ainda tem esse tal da linha do tempo, que uma hora eu trago. Sim. E aí, igual a Josiane e tantos outros, estão chegando, despertou, tem muita informação, tá confuso, tem que ir devagar no conteúdo, não pode acelerar. E aí, não é sair consumindo outros vídeos por aí, entendeu? É devagar. Assiste essa live aqui de novo, e processa, e dá um tempinho, fica um dia sem ver nada, entendeu? Desintoxica. É muita informação. Entendeu? É devagar as coisas, não pode ser correndo. Você tem que fazer aquilo que a sua consciência consegue sustentar. Como assim, Mara? Você está falando para mim? Estou querendo, mas nossa dúvida vocês tratam com brincadeira. Não. O que você quer saber? O que você quer saber? Eu trago um pouco de leveza porque isso aqui é pesado. Os outros canais falam com peso, tacando terror em todo mundo. Eu não vou falar assim, eu vou falar brincando, descontraindo, dando solução. Estou dando solução aqui, só que ninguém quer fazer. Tudo que você passou um dia da noite escura da alma, pensar em plano B para sair daqui, eu passei. Eu estou te dando a receita nua e crua. Qual é? Simples e básico, bem feito. O que é? Alimentação, hidratação, meditação, ficar sozinho, desintoxicar do celular, não ficar consumindo muito coisa. Tudo! A receita está aqui. Só que ninguém quer fazer. E aí, eu me preparei, fiz um zilhão de curso para entender a biologia celular do corpo, tudo. Psicanálise, entender a mente. Para eu estar aqui, eu fui preparada. Eu dou todas as soluções, todas. Só que ninguém quer fazer. É o simples e básico, bem feito. Inclusive, Jesus falava a mesma coisa. Inclusive, Buda falava a mesma coisa. Simples e básico. Tá aqui a receita. Quem vai fazer? Por isso que eu falo, escolha-se.
O que é se escolher? Enfrenta seu medo de frente. Vai lá pro espelho. Te encara lá no espelho. Hã? Quem é você? Tem coragem? O que você vai descobrir além disso? Qual camada vai cair primeiro? Tá aqui a receita. Entendeu? A receita tá aqui. E eu trago esses conteúdos aqui de constipação porque o público ama. Porque se eu for falar só de despertar de reencarnação, todo mundo pica fora. Por isso que eu relaciono as coisas de constipação, que todo mundo acha que é constipação, com despertar da consciência, com reencarnação, que tem tudo a ver. A espiritualidade está no nosso dia a dia o tempo todo, não tem nada separado. Outra coisa, pense fora da caixinha, sem dogma, sem religião, sem partido, sem lado, sem nada. Desce essas camadas no chão. Bota o ego lá no chão. É isso aí que você tem que fazer. É isso. Entendeu? Não é correr, não. Nem fugir daqui. Fugir daqui não tem jeito. É para dentro. Jesus já dizia. Buda já dizia. Ok? Então é se escolher. É por isso que eu falo, se escolha. E dói. Dói pra caramba. Não tô mentindo. Eu passei por todas as camadas. Todas. Eu fui preparada para estar aqui. Entendi a mente humana para eu poder estar aqui. Neurociência, psicanálise, biologia, tudo. Ninguém quer fazer o simples e básico, não. Sabe o que quer? Quer terceirizar a responsabilidade, quer buscar um terceiro, um guru, um canal, um sei lá quem que incorpora sei lá o quê, baixar. É isso que você quer fazer? Não vai ter não. Nenhum canal, nenhum curso, nada. Nada. Nem Jesus, nem Buda, muito menos Deus vai perder o tempo de vir aqui te salvar. Eles estão esperando que você faça o simples e básico bem feito. Você vai fazer? Você que está aí do outro lado? Adultos mais infantis, isso mesmo. E aqui, o conteúdo eu trago é para você enxergar o que está acontecendo. O que está acontecendo. Para abrir seu olho, para você escolher. Bom, se tem uma alimentação melhor, por que eu vou comer essas porcarias? Eu tinha artrite reumatoide, uma doença autoimune, da dedo do gatilho. Não sei se vocês sabem como é que funciona. As juntas dos dedos, dos pés, engrossa. Eu não estava andando, eu não conseguia levantar da cadeira, eu não conseguia subir o meu meio fio da calçada. A partir do momento que eu me escolhi, eu nunca tomei um remédio para isso. Nunca. A partir do momento que eu me escolhi, acabou o problema. Eu não tenho nada. Nada. Só que você tem que se escolher. E aí? Eu atendo pessoas que têm diabetes, tipo 2. E a pessoa fica num drama. Ai, meu Deus, eu vou ter mesmo que tirar o açúcar do café. Eu não vou poder comer nenhum docinho, não vou poder comer uma farinha de mandioca. Quando eu falo que tem como ficar sem o remédio, não precisa mesmo. Mas ninguém quer fazer o simples e básico bem feito. A receita eu dou. Como é que tem que fazer? Entendeu? Mais contato com a natureza é muito bom. Isso, Vanderlei. É isso aí. Isso. Mara. E como ficar nos bastidores desse espetáculo? Você está falando nós ficar nos bastidores? Fazer o simples e básico. Não tem como a gente fugir de tudo. Nós vamos ser obrigados a usar o Drex, por exemplo, que não vai ter outra opção. Mas certas coisas tem como você escapar. Por exemplo, saúde. Você vai querer cair naquele sistema merda? Porque plano de saúde é a mesma coisa. SUS é tudo a mesma coisa. Escolhe pelo menos a sua alimentação. Para você não ficar doente, não cair no sistema.
Pelo menos alimentação. Lúcia, a nave é nos acordando para não sermos dominados. Isso, Lúcia. Não é esperar a nave pousar aqui para vir buscar a gente, não. Não vai ter. Não, então, mas não é para ter medo, não. Aqui é para você poder entender, ter segurança e saber o caminho, como você vai fazer. Estou já falando, alimentação, respiração, água, usa filtro de barro, entendeu? Se você tiver outro filtro melhor aí, ótimo, mas a maioria das pessoas não tem condição de comprar o filtro. Tem filtro que é muito caro. O filtro de barro já está de excelente tamanho, entendeu? Fabi, tá explicado então, 98% dormindo, acabo conversando sozinho. Exatamente, por isso você tem que conversar com a gente aqui, entra lá no grupo, conversa com o pessoal. Os astronautas não conseguem se habituar no espaço. Tá falando nós, né? Igual sai daqui da nave e pega o espaço e vai embora. O nosso corpo não dá conta de aguentar isso, não. Luísa, quer dizer que fomos enganados por séculos? Muitos séculos. Uhum. Jesus veio aqui, uma das coisas que ele veio trazer pra gente, além do amor e tal, veio falar do despertar. Acorda, galera. Mas ninguém entendeu. Entendeu? Ninguém entendeu nada. Isso aí. Aquelas luzes que já vi, então, são seres que estão na Terra, não tem ninguém fora, não. Ó, certas luzes esféricas que mudam de forma, aí são os dimensionais. Agora, coisa física, colorida, de metal, de lata, é daqui da Terra. É daqui da Terra. Eu questiono tudo. Onde vou sempre dá problema. Eu saio do lugar, não aceito, não gosto. Isso, Josiane, é porque a sua frequência já não ressoa mais com eles e tá tudo bem. Essas pessoas já não têm que fazer parte mesmo da sua vida. E o despertar é solitário, ou melhor, solitude. Você tem que se escolher e saber que a caminhada vai ser sozinha, não é flores, não. E o despertar dói e é na dor que a gente desperta, que as camadas doem, que as camadas caem. Viu? Isso, libertou de medicamentos, ótimo. Tem que ser assim. Nélio, ex a mulher que bugou minha mente há 2 semanas. O que, Nélio? Tá falando de mim? Você tá falando de mim, Nélio? Lulu, se eu explicar isso tudo, algumas pessoas vão... Não explica não, Lulu. Não perde seu tempo. Eles vão falar que a gente é louco. Ó, mas eu não vou trazer nada aqui para vocês que não esteja oficialmente publicado em algum lugar. Certo? Não vou trazer. Eu sempre vou trazer aquilo que tiver publicado oficialmente. E as pessoas fazem isso aqui, ó. Não quer enxergar. Puta merda. Igual essa mulher, a ex-analista do Banco da Inglaterra. Se você chegar para uma pessoa que está dormente ainda e conversar esse tipo de coisa com ela, ela vai falar para você, você é louca? Ela não falou isso, não. Ela falou sim. Falou sim. Entendeu? Os guias espirituais estão do outro lado, mas eles não podem ficar interferindo toda hora aqui na nossa vida. Ele pode soprar alguma coisinha aqui para te dar uma dica, mas eles não podem interferir, não. A caminhada aqui é nossa e nós somos um time. Eles estão esperando que a gente faça o melhor aqui. Entendeu? A egrégora, já algumas correntes espiritualistas falam que uma pessoa, uma consciência para encarnar aqui, são necessárias 300 consciências encarnadas e desencarnadas, certo? É um time e eles estão esperando que a gente faça o nosso melhor trabalho. Um dia você esteve do outro lado torcendo por alguém fazer o trabalho bem feito aqui. A gente não, eles não vão ficar interferindo. Nayara, essas ondas de igreja e bancos quebrando, gratidão, Fabi. Ondas e igrejas quebrando, banco quebrando, sendo exposto, fazem parte do controle também. Faz, mas ó, não vai dar um
curto, não, porque se mexer com igreja, com banco, não sei o que lá mais, nós vamos ter um apocalipse zumbi. Simples assim. Teve um lugar, eu não sei falar que lugar, se foi nos Estados Unidos, que lugar que foi, se foi na Europa, que eu não sei se foi uma prefeita que falou, foi em rede nacional e falou do inverno que estava se aproximando, deu um alerta. O que aconteceu? Saque. Foram no supermercado e sacaram, gratidão, Gisiane. Sacaram tudo, virou um caos. Olha para ver, foi só um alerta que a mulher fez lá. Olha, gente, vai vir um inverno, blá, 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 neve, essas coisas e tal. O povo surtou, surtou. As pessoas não estão preparadas, não estão preparadas. 22, Rose, gratidão. Não estão preparadas. Se tiver um negócio mexendo com igreja, simplesmente vai ter um apocalipse zumbi, só isso. E aí você que está desperto, já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que tem que fazer. É não pirar o cabeção, continuar na sua. Acabei de bater boca agora com... Não, Josiane, não bata a boca com ninguém. Um desperto nunca discute com ninguém. Não dá. Entendeu? Não adianta discutir. Mara, não, eu fiz uma pergunta. Teve uma pessoa... Ah, entendi. Tudo é Deus. Sim, fonte criadora, né? Divino. Mas nós temos a nossa centelha junto com a gente. Com suas lives, não estamos aprendendo a resgatar. Peraí, Marcelo. Com as suas lives, não estamos aprendendo a rasgar o véu? Que véu? O despertar é uma forma. Soluções, eu já estou dando algumas aqui. Isso é uma forma de rasgar o véu. É você não aceitar a narrativa pronta, o que é mostrado na vitrine, televisão, rádio, internet. Eu estou mostrando aqui para você enxergar nas entrelinhas, de lupa. Ah, então quer dizer que se é assim, assim. O rasgar o véu é você não aceitar tudo como é a narrativa mostrada para você. É você se alimentar direito para não ficar doente. É você reforçar o seu sistema imunológico. A maioria das igrejas prega o medo, sim. Todos os dogmas pregam o medo. Você ficar com terror. E eu estava segurando no meu casulo. Nélio. E eu estava segurando no meu casulo. Vamos correr para as montanhas, exatamente. Eu tento me descobrir, mas está difícil. Tem que ir devagar, viu? É no seu tempo, devagar. Não adianta. Enfrentar tudo, como diz uma amiga, enfrentar o boi pelo cosmos. É devagar. Gratidão, Érica. Deus, vós sois deuses. Consciência. José Marques. Gratidão, José Marques. Gratidão, Fabi. Pois é, Josiane. Escolher a gente é a pior dor. Exatamente. Exatamente. Olha no espelho, encara você. Fabiana, tenho fibromialgia. Exercício físico, alimentação. O negócio é também não ficar reclamando. Não adianta reclamar, porque quanto a gente mais reclama, está clamando aquilo que a gente está reclamando. Quanto mais a gente reclama, mais a gente clama aquilo. É isso. Andar descalço. Será a melhor escolha? Tem que ter paciência. Tomar muito sol. Ah, mais uma coisinha. Não adianta tomar vitamina D só e não tomar sol. Viu? Se você toma vitamina D e acha que está tudo resolvido e não toma sol, tá jogando dinheiro fora. É isso. Isso, a alimentação tá boa.
Nada, estou me esforçando mais. Isso, Josiane, devagar, devagar. Tem como curar alguém sem ela que ela saiba? Não, ela tem que querer, Clay. Mara, tem que querer. Sim. O que você acha do filtro de água destilada ou de osmose reversa? Não conheço kitnets. Não conheço. Sim, melhor coisa é uma hortinha. Uma hortinha é maravilhoso. Uma horta é muito bom. Tem vídeo falando que esses filtros tiram tudo da água e que ela fica morta, água morta. É verdade? Ah, eu prefiro tomar uma água de filtro de barro, kitnet. Não conheço, não sei falar. Sim, alguns filtros solares, sim. E aí tem filtro solar específico para a gente usar, porque a maioria dos filtros solares que tem nas prateleiras por aí, ele tem uma substância, que eu não me recordo o nome agora, eu posso até trazer depois, e tem um filtro solar específico que dá para a gente usar. Aí muita gente fala assim, ai meu Deus, o sol, não sei o quê. Complicado, né? Já, essas explosões solares que tem, essa radiação, sempre existiu na humanidade inteira. Os seus avós usavam protetor solar? Não. E não tinha tanto câncer igual tem hoje. Entendeu? Então eu posso trazer qualquer dia aí. O nosso anjo da guarda também nos protege. O nosso anjo da guarda é sua centelha divina. Conversa com ela, ela tagarela, ela fala aqui assim, ó, fala dentro da cabeça da gente, com a própria voz. O seu anjo da guarda é o seu mentor, o seu guia. Só que eles não podem interferir em muita coisa. O desafio é saber como é que você vai passar pelas situações. Entendeu? É isso. E tudo que a gente passa aqui, seja qualquer tipo de problema, pessoas que você encontra, foi nós mesmos que escolheu lá na hora, ó, nossa programação. Ah, eu quero um pouco de pessoas difíceis na minha vida, relacionamentos complicados, eu não quero paciência, tira, risca isso daqui. É a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Aí a gente sabe como é que nós queremos passar por isso. Rasgar de dentro para fora, Marcelo. É de dentro para fora. A única coisa que a gente pode salvar nessa vida é a nossa consciência, atravessar o véu, depois que a gente partir, consciente, com a frequência lá em cima, a tarefinha aqui bem cumprida. Aí nós podemos ter livre-arbítrio do outro lado para seguir em frente para outros orbes, para sua família estelar te localizar do outro lado, aí sim. Ter mais é muito bom. Isso. Beleza. Beleza. Boa noite, Rony. Depois que desperta esse negócio das escolhas, fica engraçado. Fica engraçado. Ó, vou dar recadinhos finais. Toda quinta e domingo nós temos lives aqui às 20h30. Não pira o cabeção com essas informações. Digere devagarzinho. Eu vou subir nos cortes aqui devagar para a plataforma, para você assistir de pedacinhos. Não pira, vai devagar. Reduz a quantidade de vídeos que você está assistindo. Faz um detox mental, pelo menos um dia ou meio dia, sem ver nada. Medita. Ai, não consigo meditar. Fica olhando para a parede 20 minutos. Pronto. Ou então vai para um parque, fica lá olhando a natureza. Muda a sua alimentação, quanto mais limpa possível, viu? Essa é a receita que ninguém, em canal nenhum dá, nem curso.
nem estreloso nenhum vai falar para você fazer isso. Viu? Essa é a receita. É a mais difícil, que ninguém quer fazer. O simples e básico, bem feito. Viu? Se quiser conversar comigo no privado, pode me chamar aqui no TikTok ou lá naquela outra que começa com Insta, termina com Gran, @Nainura Santos. Quem quiser participar do grupo aqui do Tech termina com Gran, entra aqui, o link está na bio do canal. E se quiser entrar lá no grupo já, eu já estou preparando o espaço que eu falei, uma sala onde eu vou fazer o acolhimento melhor dessas pessoas que estão passando pelo despertar da consciência, tá perdido, não sabe o que faz. Então, nesse espaço, é mais fácil de eu fazer o acolhimento. Aqui na live eu trago um boladão para a gente poder conversar, discutir, tá? Então, entra lá no grupo do Tech Termina com Gran, que tá o link aqui na bio do canal. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Vocês estão no meu coração. E quinta-feira a gente se encontra novamente. Um beijo no coração de todo mundo. E até quinta-feira que vem. E a gente continua aqui no canal conversando, tá bom? Beijo!